Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos trabalhar com o Revisional 2, né? Já começamos o Revisional 2 e eu quero que vocês acompanhem a explicação, né? Vocês podem encontrar a partir da página 2. Claro que eu vou acrescentar várias coisas que vocês não têm aí no Revisional, né? Vocês podem anotar no caderno ou mesmo ali nas páginas do Revisional mesmo. Então, gente, como nós vamos estudar uma escola literária que eu amo de paixão, que é o romantismo, não escondo isso de ninguém. Eu sou apaixonada por esse momento literário, pelas obras, pela forma como elas são escritas, pelas características e, enfim, por tudo o que elas trazem da nossa história, do nosso país, dos escritores e principalmente José de Alencar, né, que é o nome da nossa literatura romântica aí no Brasil. Então, gente, nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre o contexto histórico do romantismo, sobre o romantismo em Portugal, tá? É importante por quê? Porque naquela época, né, o Brasil ainda era colônia de Portugal e ele precisava, né, ter uma afirmação, vamos dizer assim, para mostrar que ele era um país novo, que era um país que tinha características próprias. Então, por causa disso, eles também, né, Portugal tem uma influência sobre as obras brasileiras, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, tá? Gente, quando nós falamos do contexto histórico, nós não podemos esquecer de várias coisas importantes em relação ao Brasil, ao mundo, principalmente a Europa também. Então, quando que aconteceu o romantismo? Vamos pensar assim, no final do século XVIII e início do século XIX, até a primeira metade do século XIX, tá? Então, gente, o que era esse momento literário e por que ele aconteceu? Vamos dizer assim, como uma forma de defesa, né, dos valores que eram contra o período neoclássico, tá? Temos a Revolução Industrial, né, que foi assim um momento bastante importante historicamente falando, né? Por quê? Porque aconteceu na Inglaterra também, ó. Então nós temos duas partes assim que estão diretamente ligadas com o romantismo, que é a Revolução Industrial e também a Revolução Francesa. Então nós não podemos esquecer desses dois momentos literários, desses dois momentos históricos que estão ligados ao momento literário que nós estamos vivendo. Então, com a Revolução Industrial, a mecanização, a transformação da mão de obra, né, da mão de obra braçal, da própria mão de obra, para a mecanização, a industrialização, né, o menor custo de produção que dava mais margem de lucro, isso fez com que uma parcela da sociedade acabasse enriquecendo bastante, e também a formação da burguesia, né, gente, que nós não podemos esquecer também. Então, esse crescimento populacional, muitas pessoas acabavam buscando os lugares mais, os centros urbanos, os maiores centros urbanos, para poder organizar a sua vida, buscar uma vida melhor, né? A classe trabalhadora também foi bastante importante, justamente por causa dessa Revolução Industrial. A Inglaterra era vista como líder das transformações. Ela criou essas leis dos cercamentos de terra, né, que a gente já viu quando a gente estudou essa parte do romantismo. Muitas pessoas, por causa dessa lei, elas acabavam se deslocando para as cidades, porque aqui no interior elas não encontravam o seu sustento, não conseguiam melhorar de vida, né? E também nós tínhamos isso aqui, gente, que isso aqui era uma das coisas mais tristes, vamos dizer assim, que era o ambiente das fábricas. Então o ambiente era um ambiente escuro, era um ambiente onde as pessoas não tinham o mínimo para poder trabalhar ali, né, tranquilos e tudo mais. O tempo de trabalho era muito longo, né, muitos trabalhavam de 17 até 20 horas por dia, né, então era bem difícil para as pessoas, mas como elas precisavam, elas tinham que fazer, né, e acabar aderindo a isso. Na Revolução Francesa, o que a gente vai falar sobre ela? Ela aconteceu também no final do século XVIII, então ambas aconteceram basicamente paralelamente, né? A França era um país agrário,
né? A gente sabe disso. E com a produção, né, ela acabou trazendo esse modelo feudal. E a burguesia na França, ela estava preocupada em desenvolver a indústria no país. O objetivo era o quê? Era destruir as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Dessa forma, era necessário que eles acabassem adotando um liberalismo econômico, né? Então, eles se basearam nessas ideias do liberalismo econômico e também nas ideias do iluminismo, que se propagou entre os burgueses na França e deu início à Revolução Francesa. Gente, para quem não lembra, a gente viu um pouquinho sobre o iluminismo quando a gente trabalhou o arcadismo, né? Que era o que? Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que alguns reis acabavam idealizando e acabavam se chamando déspotas esclarecidos. A gente viu isso lá no arcadismo. Então, gente, eu trouxe aqui algumas características fundamentais do romantismo para vocês. Então, a primeira delas é essa liberdade de criação, tão diferente do que vinha acontecendo anteriormente, né? Eles valorizavam as formas mais livres, né? Essas formas que eram voltadas à relação das formas fixas lá dos modelos clássicos, né? Eles utilizavam versos brancos, muitas vezes não rimados, e de uma linguagem mais próxima da linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? A linguagem do dia a dia, do agora, né? Mais voltado à oralidade também, né? Temos assim, por quê? Porque eles queriam se desprender do parnasismo. Não, esqueça isso que eu tô falando. Delete, vamos continuar. Subjetividade. A arte romântica, ela valorizava o quê? A emoção, a imaginação, né? Enfatizava o indivíduo, no caso o eu, tá? Tínhamos também o sentimentalismo, que é a supervalorização dos sentimentos. O artista, ele se expressava sempre de maneira sentimental, e a religiosidade, tá? Por quê? Porque a religiosidade, ela se dava sem a mediação do sacerdote, né? De natureza mais sentimental, mais intuitiva, certo? Gente, quando falamos do romantismo português, nós também temos 3 gerações, assim como nós temos o romantismo no Brasil. Então, a primeira geração, ela é uma introdução à estética romântica, tá? Introdução. Quem que fez essa introdução? O Almeida Garré, o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano Castilho. Gente, esses carinhas, eles tinham ideias iluministas, tá? E eles faziam uma variação, eles variavam entre posturas mais radicais, de mudança mesmo de sociedade, e por outro lado, mais conservadores, tá? Eles trabalhavam dentro da primeira geração com o nacionalismo, assim como vai acontecer aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é a valorização do índio, do que é do Brasil, o específico do Brasil, e aqui não, aqui eles valorizavam os personagens do passado, que eram considerados heróis da nação. Então, para eles, o nacionalismo era isso, né? Valorizar tudo que era relacionado ao passado. Além disso, dentro da primeira geração, nós tínhamos o historicismo, que fala sobre o surgimento de Portugal, e também o medievalismo, que são os heróis de capa e espada. O autor, o que o autor tinha que ter para produzir uma obra? Imaginação e conhecimento do passado, né? Então, por quê? Porque essa primeira geração, ela é pautada no nacionalismo e valorização do passado. Os personagens da primeira geração eram os heróis portugueses, né? Aqueles que eu falei para vocês, tipo capa e espada, espadachim, habilidades de honra sempre testadas. O Almeida Garré, ele fez o quê? Ele inaugurou o romantismo em Portugal. A linguagem dele, ela era uma linguagem eloquente, charmosa, e ele também retratava as falas do cotidiano, tá? O Alexandre Herculano de Araújo, ele criou narrativas históricas, né? Então ele foi mais pro lado da história. E essas histórias, elas eram histórias curtas, que se ambientavam na Idade Média, né? E as narrativas longas, que falam também essa parte sobre o período medieval.
E assim, fala sobre o nascimento da nacionalidade portuguesa, fazendo uma reformulação da história de Portugal, que foi recontada por meio da literatura. Então, o que o Alexandre Herculano fez? Ele pegou a história de Portugal, colocou ficção nela e recontou, né? Trazendo toda essa carga, né, histórica que Portugal tem. A segunda geração é a geração chamada de folhetim romântico português. Então, gente, essa segunda geração também vale para a nossa segunda geração aqui no Brasil. Eles eram considerados ultra românticos, né? Ou seja, excesso de romantismo. E a tendência era sentimental e subjetiva, né? Tínhamos poesia e prosa, ambos trabalhavam com o sentimentalismo que era amplamente divulgado. Os poemas, eles eram carregados de metáforas, e aqui nós temos como tema predominante da segunda geração o amor e a morte. Então, nós sabemos que a segunda geração, por ela ser considerada ultrarromântica, ela traz sempre essa dicotomia, amor e morte. Outra coisa, gente, que também foi transferido para a nossa literatura é essa ideia de mal do século. O que era o mal do século? Era morrer por amor, né? Então a pessoa, ela se via tão triste por não ter a pessoa que ela ama do lado dela, que ela acabava morrendo. E essa morte era explicada, né? Como morrer por amor. Temos também o escapismo, que é a fuga da realidade, fugir do que você está te fazendo sofrer, né? O irracionalismo, não usavam a razão, diferente do que acontecia anteriormente. O pessimismo, sempre voltado para o pessimismo. E a fantasia, né? Criar um mundo que não existe. A literatura, ela não tinha limites para a imaginação e ela levava ao delírio. Então, nessa segunda geração, nós temos o Camilo Castelo Branco, que dentro da sua obra ele traz traços de humor, também dramas passionais, aventura e referências históricas. Os personagens, eles eram inspirados na burguesia da época e traziam consigo valores da classe social, como o quê? Como o amor, como o dinheiro, como a honra, que sempre colocavam em luta, em embate, sentimentos amorosos versus convenções sociais. Então, isso aqui era bastante trabalhado, tá? As convenções sociais, no caso, sempre prevaleciam. Por quê? Porque a visão deles era pessimista em relação ao enlace amoroso, né? Então, nessa luta, quem ganha? Convenção social. Ou seja, né, eu não vou pensar que eu vou ter aquela pessoa que eu amo porque a minha visão é pessimista. A terceira geração, ela já tem um pezinho no realismo, né, que vai ser a próxima escola literária que nós vamos rever. Nisso nós temos poemas como João de Deus e de Júlio Diniz também. Então, João de Deus, os poemas dele eram líricos e satíricos. Por quê? Porque ele trazia uma visão idealizada e também espiritualizada da mulher, né? Então, esse sentimento amoroso, ele era baseado nessa visão idealizada, espiritualizada, que entravam em equilíbrio, né? O Júlio Diniz, ele faz uma renovação. Por quê? Porque ele cria uma tese moral de quê? De que o homem, ele melhora, tá? Melhora a maneira de viver e ver o mundo. Isso seria uma visão contrária aos românticos. Por quê? Porque nas obras do Júlio Diniz, os personagens vão ter um final feliz, tá? O campo, ele é visto como uma regeneração. Aí a gente volta um pouquinho lá para o arcadismo, né? E traz paz, traz esperança. Então, por que, gente, que ele faz essa renovação? Porque no normal seria o quê? Seria o romântico não ter final, o personagem do romantismo não ter um final feliz, mas ele muda isso, né? Ele faz com que os seus personagens busquem uma regeneração, uma paz lá no campo, e eles acabem vivendo feliz com a pessoa amada ao seu lado. Gente, como atividade da nossa aula, eu quero que vocês façam um resumo, tá? Escrevam aí no caderno de vocês tudo que vocês conseguiram compreender dessa aula, tá? É importante, gente, o resuminho, por quê? Porque quando você for rever os conteúdos para estudar para o vestibular ou alguma coisa, você já vai ter ali o resuminho, você sabe o que realmente é importante, né? Então, façam lá no caderno e postem no grupo da turma, ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima!